conflito é exatamente o seguinte: quando a gente tem um problema diante da gente e a gente supera tal problema, isso a gente tira da nossa vida. Todas as vezes que a gente, diante de um problema e a gente não consegue superar, ele vai ficar armazenado no nosso inconsciente, ele vai ficar lá flutuando e de repente, quando a gente menos espera, ele surge na nossa frente como uma oportunidade da gente passar por ele. E diante de problemas em que a gente também escolhe colocar para debaixo do tapete, esses também vão lá para nossa sacolinha, como a gente falou na semana passada, e vão ficar lá armazenados. Ou seja, na nossa realidade de agora e na nossa realidade espiritual, a gente vem acumulando conflitos, problemas que não foram superados, problemas que a gente colocou para debaixo do tapete e que, vez por outra, ressurge na nossa frente com a possibilidade de ser superado. E a ideia é fazer com que, a partir de agora, a gente tenha mais condição de olhar para os problemas e entender a necessidade de fazer com que o nosso discernimento construa a possibilidade de vencê-lo, ou entender não ser o momento, se preparar para ultrapassar tal problema, mas fazendo uso da razão. É importante que a gente perceba que tudo isso daqui é para fazer com que a gente, agora, uma vez esclarecido, ou pelo menos exposto à fundamentação, que a gente não acumule mais conflitos internos. Porque é isso que vem fazendo muitas vezes a gente se ver pesado, angustiado, sem saber o que acontece na nossa realidade, que faz com que a gente se veja doente, se veja numa depressão, se veja numa ansiedade excessiva, mas nada além, muitas vezes, do que a necessidade de superar conflitos que já estão armazenados sabe lá há quanto tempo. Quanta coisa boa a gente já ouviu, quanta coisa boa a gente já associou ser importante, mas preferiu colocar lá na nossa sacolinha de conhecimentos, criando então um conflito por não ter colocado em prática tal conduta. Olha, isso faz a gente de verdade, intimamente, sofrer, porque às vezes a gente pensa assim: nossa, estou passando por um problema, puxa vida, mas eu já vi isso daqui em algum lugar lá atrás, e talvez aquilo que eu guardei lá atrás seria a ferramenta necessária para solução de transpor tal problema. E a gente então, diante desse problema, a gente está tendo a oportunidade de resolver então os nossos conflitos. Então vamos ficar atento aos nossos conflitos, vamos ficar atento àquilo que aparece na nossa frente, direcionando a todos nós o bom uso do discernimento para resolver então tal conflito, tal problema. Fazer com que a gente entenda então que a razão é fundamental, mas a razão tendo ela como base o bom senso, para ajudar a nossa inteligência na nossa condição de escolher. Esse é o verdadeiro bom uso do livre-arbítrio. Saber escolher dentro das nossas possibilidades, dentro do nosso alcance e, acima de tudo, entendendo que muitas vezes a gente não pode agir. A gente tem que esperar, a gente tem que se fortalecer, que o bom senso requer que a gente tenha mais ferramentas para ultrapassar tais problemas. Isso resolveria o problema do mundo. Hoje a gente está criando guerras exatamente por conta disso. Não ter a condição de esperar o momento certo para a resolução dos problemas. Até outro dia a gente tinha capacidade de chegar para comprar uma garrafa de água. A gente chegava lá, você tinha que escolher gelada ou sem gelo. Gelado sem gelo fica fácil, né? Pra gente escolher, né? Olha, meu livre-arbítrio é total. Nesse momento é total. Agora você vai comprar uma água, tem água ionizada e água com pH lá em cima, pH lá embaixo, tem água saborizada, tem água com gás, você já se perdeu mais, você já não... Eu nem conheço, de repente, qual o benefício de água gaseificada e ionizada. Eu não sei mais. Então eu já perdi a minha capacidade de escolher. Vou continuar escolhendo a gelada e a sem gelo. Olha que limitação. Tem tanta água gostosa que eu tô perdendo a oportunidade de saber escolher. E nós somos assim.
a gente se conforma diante das possibilidades de vencer desafios, não tendo mais ferramentas a nos convencer a bem escolher, a gente prefere pegar aquele desafio e colocar para debaixo do tapete e continuar sendo um conflito. Eu não sei aonde que pode caber, né, dentro de um espírito totalmente orgulhoso, egoísta, sabedoria, virtudes e amor. E a gente se ilude porque a gente diz que ama, a gente se ilude porque a gente se acha virtuoso, e a gente se ilude mais ainda se achando sábio, né? A gente está realmente convencido disso. E nessa condição de se convencer, a gente então se convence a ser forte o suficiente para não ter de verdade a necessidade do recurso da razão, para poder discernir diante das escolhas e perceber que a nossa forma bruta ainda de encarar a vida, que é vamos comigo que eu resolvo, que é essa nossa toada, na base da força, na base do nosso achar, na base daquilo que a gente tem como convicção, porque todo orgulhoso é convicto, né? E a gente vai então percebendo o quanto de encrencas a gente está acumulando por essa forma de ser. Agora vamos fazer o contrário. Vamos trazer então, para pelo menos refletir aqui que o momento oferece, que a condição que essa casa nos dá, de perceber o quanto de verdade a gente está investindo numa brutalidade que a gente não tem. O quanto a gente está investindo numa perversidade que a gente também não tem. Que a gente, tudo isso, a gente pode de verdade encarar como uma máscara, uma construção que a gente vem se fortalecendo e se manter ativa para fazer com que as pessoas nos enxerguem dessa forma. Enquanto que a gente pode encarar isso como uma defesa, uma fuga da realidade, que com certeza a espiritualidade nos vendo de verdade como somos, vão enxergar em nós ingênuos, juvenis ainda, muito pequenos, muito ainda em construção, muito distantes dessa fortaleza que a gente demonstra ser. É um choque de realidade que faz com que a gente desperte, porém necessário. Essa reflexão é importante, muitas vezes nos machuca, mas elas com certeza faz com que a gente, nos olhando e nos avaliando na nossa intimidade, abra a todos nós a vontade de verdade de ser aquilo que somos, o que é muito honesto. As nossas relações cresceriam com isso. Nas nossas condições de tentar ser o que não é, se fortalecer aparentemente para o outro nos enxergar forte, é uma fuga tão grande que faz com que as pessoas não nos conheçam. E a gente começa a olhar para o outro tendo o mesmo comportamento, a gente chega à conclusão de que nos nossos relacionamentos ninguém se conhece. Olha que dificuldade. E a gente só vai crescer nos relacionamentos, porém honestos. Numa relação lá em casa, num momento conflituoso, Existe isso em casa? Às vezes acontece. Uma das encrencas lá em casa resolve acordar completamente no mundo primitivo. Despertou as feras ali e a gente percebe que está incontrolável. E existem momentos assim. Logicamente, o interessante seria, enxergando essa realidade momentânea daquele que caminha com a gente, não jogar gasolina na fogueira. A lógica permite a gente investir, no mínimo, em se calar. Se tranca, foge do conflito ali aonde a gente consegue perceber um momento de muita dificuldade. Tem muitas outras alternativas, mas a gente pode perceber que o momento de lógica seria respeitar então aquele momento de dificuldade. Não usando a lógica, a gente faz exatamente o contrário. A gente prefere entrar naquele mundo primitivo e fazer com que as nossas feras se despertem para poder competir. Olha a realidade que a gente ainda... E afirmar o que o outro tem que fazer ainda, pois como é que ele tem que agir. E a gente não sabe que isso contribui para que a gente viva de verdade os tão temidos infernos. Nós, na nossa dificuldade de não nos perdoar, é uma insensatez achar que a gente consegue perdoar o outro.
a gente não se coloca na situação de nos perdoar, como é que a gente pode estabelecer o perdão como ferramenta para o outro e bem utilizá-lo, sendo que a gente é incapaz de utilizar para com a gente mesmo? E quando a gente se olha para dentro e busca necessidades de nos perdoar, é fácil encontrar, viu, gente? É fácil encontrar. Porque como a gente é muito orgulhoso, a gente não admite erros dos outros e de nós. A gente não admite. A gente não se conforma muitas vezes por erros que a gente cometeu por ignorância. Errar por ignorância faz parte do jogo. O problema é quando a gente erra por rebeldia, por maldade, né? Por orgulho, por teimosia, por egoísmo. Tudo isso daí é uma condição que dificulta ainda mais. Mas quando a gente erra por ignorância, e a gente espera que a maioria dos nossos erros seja por ignorância, a gente tem que ter um novo olhar, tem que ressignificar tal erro, para fazer com que isso não nos pese e que a gente deixe de nos culpar, que a gente nos perdoe. Entendendo isso em nós, é natural então que a gente crie então uma compreensão agora exterior. O mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a gente se ama. A gente tem que construir então verdadeiramente um amor por nós, completamente distante de orgulho e egoísmo, para refletir naturalmente esse amor para o próximo. E a gente não compreendeu isso. Então a gente quer de verdade amar o outro sem ter condição de nos amar ainda. Faz nenhum sentido isso dentro de um projeto equilibrado de entendimento que a harmonia da lei divina nos proporciona. A construção, então, ela é íntima para projetar lá fora tudo isso de forma honesta, segura, verdadeira. E é isso que a gente tem que buscar.